A paz seja com todos, amém? Louvado seja Deus, prazer poder estar aqui com os irmãos, né? Na verdade eu vim passear, né? Vim passear e aí recebi a oportunidade para pregar nessa noite, né? Então, prazer poder compartilhar com vocês a palavra de Deus nessa noite, né? E quando você estiver lá na cidade de Formiga, faz uma visita para a gente lá, tá bom? Nossa igreja, ela fica na entrada ou melhor, ela fica na saída da cidade, né? Então, não tem erro lá, tá bom? E nós estamos lá, você será bem-vindo, né? Para estar conosco. Eu quero meditar com você um pouco na palavra de Deus. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 10, verso de número 24 e 25. Mateus capítulo 10, verso 24 e 25. Diz assim: não é o discípulo mais do que o seu mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se o dono da casa foi chamado Beelzebu, quantos mais os membros da sua família? Queria fazer uma oração com os irmãos. Feche seus olhos, você vai pedir a Deus para falar o seu coração nessa noite. Pai, nós louvamos o teu nome por estar aqui, ó Pai, na tua casa, na tua presença. Estamos aqui para prestar o nosso culto de adoração ao teu nome, Senhor. Obrigado, ó Pai, pelos cânticos que foram ministrados ao teu coração nessa noite. Que o Senhor nos abençoe, ó Pai, nesse momento. Pedimos que o Senhor fale conosco, Pai. Estamos de coração abertos, ó Deus, para receber da parte do Senhor tua palavra nessa noite, em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. O tema da minha mensagem nessa noite é saúde espiritual. É muito importante que o cristão ele seja saudável, pois essa é a vontade de Deus, que nós cristãos, nós sejamos pessoas saudáveis. E o cristão saudável, ele é aquele que segue o exemplo de Jesus. A Bíblia diz aqui que o discípulo, ele não é maior do que o mestre, nem o servo é maior do que o seu senhor. Então, basta nós sermos parecidos com Jesus. Nós não seremos maiores do que Jesus, não seremos melhores do que Jesus, mas nós podemos ser parecidos com Jesus, porque Ele nos deu o exemplo nessa terra, para que nós possamos ser parecidos com Ele. Então, eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. O que Jesus faria se Ele estivesse no seu lugar? Lembrando que você é parecido com Jesus. O que Ele faria se Ele estivesse no seu lugar? Bom, você sabe que Jesus ele foi humilhado aqui nessa terra várias vezes. E a pergunta é: você também será humilhado. Agora, como você reagiria ou reage a uma humilhação? Quando você é humilhado, como você reage? Lembrando que você é um cristão saudável. O cristão saudável, ele se parece com Jesus. Bom, qual é a sua reação diante de uma humilhação? Você humilha também? Se você humilha,
você provavelmente não entendeu o exemplo que Jesus deu para você. Então, cada um de nós precisamos ser parecidos com Jesus. O que Jesus faria se ele estivesse no seu lugar? Jesus foi humilhado, Jesus ele foi caluniado, mas o problema é, qual é a nossa reação diante de uma calúnia, de uma difamação, diante de uma humilhação? Eu aprendi uma coisa, que quando nós somos humilhados, se nós humilhamos também, qual é a diferença que nós temos com aquele que está nos humilhando? Não teremos diferença nenhuma. E os cristãos, quando eles não são saudáveis, às vezes eles agem de uma forma que não tem nada a ver com o exemplo que Jesus deu. E agora Jesus ele vem aqui no seu ensinamento dizendo, olha, o discípulo, ele não é maior do que o mestre, mas o discípulo, ele pode ser parecido com o seu mestre. Jesus, ele é o nosso mestre, e ele quer que nós sejamos parecidos com ele. Então, quando você é humilhado por alguém, qual é a sua reação? Você se parece com Jesus no momento de você dar uma resposta àquela humilhação? Você se parece com ele? Então é muito importante que nós sejamos cristãos saudáveis. Eu quero falar aqui de algumas características de um cristão que é saudável. No Evangelho de João, no capítulo 8, no verso de número 3, a Bíblia diz que trouxeram uma mulher pega em adultério. Essa mulher estava adulterando e ela foi pega no ato do adultério. E aí trouxeram essa mulher perante Jesus. Eles queriam saber o que Jesus tinha a dizer a respeito daquela mulher que foi pega em adultério. Então, Jesus, ele a princípio não deu a resposta, mas depois ele resolveu dar uma resposta e ele disse assim: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Com essa resposta, Jesus estava diante de um questionamento, diante de uma situação de pressão, e ele precisava dar uma resposta. Então, por que Jesus deu essa resposta? Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus está nos ensinando aqui o seguinte: o cristão saudável, ele entende que ele não foi levantado ou chamado para tirar pedras. Mas você já percebeu que às vezes as pessoas dizem assim: somos cristãos, mas não entenderam o exemplo que Jesus deu? Porque é mais fácil atirar pedras, não é verdade? É muito mais fácil a gente atirar pedras nas pessoas do que abraçá-las, do que amá-las. Mas o cristão saudável é aquele que não atira pedras, mas é aquele que estende a mão para abençoar, para levantar a vida de uma pessoa. E às vezes, irmãos, nós estamos batendo no peito, dizendo assim: somos cristãos, mas muitos de nós, às vezes, não seguem o exemplo de Jesus. Então, o que Jesus faria se ele estivesse no seu lugar? Será que naquele momento em que alguém faz alguma coisa, algum erro, porque na verdade, todo mundo erra, não é? Mas às vezes, as pessoas como cristãos, elas acham mais fácil lançar pedras, apontar o dedo, do que estender a mão para abraçar e levantar a vida daquela pessoa.
E nós precisamos entender que em todas as situações da nossa vida, Jesus, Ele quer que a gente pareça com Ele. Pareça com Ele nas nossas respostas, no nosso modo de agir, no nosso jeito de ser. Mas às vezes fazemos tudo errado, não é? Sabe por quê? Porque às vezes muitos cristãos não estão saudáveis. Já deram lugar no seu coração ao julgamento, a coisas que condenam o próximo, ao invés de se parecer com Jesus em meio às situações da vida. Então, o cristão saudável é aquele cristão que entende que ele não foi chamado para atirar pedras. Você não foi chamado para atirar pedras nas pessoas. E é necessário cada um de nós entendermos essas coisas. Porque, imagine só, vamos nos colocar no lugar de uma pessoa. Vamos supor você comete um deslize feio. Você errou feio. Qual é a última coisa que você espera? A última coisa que você não quer é que alguém aponte o dedo para você e lance os seus erros na sua cara, não é verdade? Então, por que às vezes muitos de nós faz isso com as pessoas? Às vezes a gente não quer que faça com a gente, mas queremos fazer com as pessoas. E isso não é nada saudável para a vida de um cristão. Então, quando Jesus ele diz assim, basta ao discípulo ser parecido com seu mestre, ele está nos ensinando que nós precisamos ser pessoas saudáveis. O cristão, ele tem uma forma de agir. O cristão, ele tem uma forma de falar. O cristão, ele tem a forma de se comportar nos lugares em que ele está. E é através desse comportamento que nós, então, mostramos realmente que somos servos de Deus, seguimos a Deus e estamos na presença de Deus. Nós precisamos ser cristãos saudáveis, irmãos. O cristão saudável, ele também entende uma coisa. Vamos lá, em Mateus capítulo 10, verso 25, diz uma coisa interessante, diz assim, se o dono da casa foi chamado Beelzebu, quanto mais os membros da sua família. O cristão saudável, ele entende que haverá perseguições. Às vezes as pessoas dizem assim, agora eu aceitei Jesus, não terei nenhum problema. Só que ele se engana. Às vezes surgem as perseguições, os problemas acontecem, e às vezes as pessoas dizem, mas eu não sabia que era assim. Eu não sabia que seria dessa forma. Eu não sabia que quando eu tivesse Jesus na minha vida, eu não teria nenhuma tristeza, nenhuma perseguição. Meu querido, Deus te chama para ser uma pessoa saudável. O cristão saudável, ele sabe que ele vai ter perseguições. E Jesus, ele já deu o aviso. Ele disse, se chamaram o dono da casa de Beelzebu, de endemoniado, imagina os membros da sua família. Se perseguiram Jesus, se chamaram Jesus de endemoniado e falaram muitas coisas acerca de Jesus, você acha que você não vai ter perseguições? É claro que você vai ter, mas você tem que entender o seguinte, que essas coisas vão acontecer. E quando acontecerem, você que é um cristão saudável, você não vai se escandalizar com Deus. Você não será aquela pessoa que vai dizer assim, eu não sabia que Deus ia permitir isso. Não, muito pelo contrário, o seu coração estará pronto, estará preparado, e você vai dizer, eu sei que as perseguições acontecem,
mas eu sou um cristão parecido com o meu mestre, e eu vou permanecer na presença de Deus. O cristão saudável é aquele que permanece. O cristão saudável, ele sabe lidar com as críticas, porque aqui tem uma crítica. Chamaram Jesus de Beelzebul, chamaram ele de endemoniado. Uma crítica. Você acha que as pessoas não vão te criticar? Mas a pergunta é: o que Jesus faria se estivesse no seu lugar? Como Jesus, ele reagiu às críticas? E a pergunta é: como você reage diante de uma crítica? Você se parece com Jesus? Qual é a resposta que você dá quando alguém critica você? Qual é a sua resposta? Porque dependendo da sua resposta, isso vai mostrar para você mesmo como está a sua saúde espiritual, como você está diante de Deus. E é muito importante a gente olhar para a nossa vida e ver qual é o rumo que nós estamos dando para a nossa vida. Porque às vezes queremos que todo mundo nos tolere, não é assim? Todo mundo vem nos tolerar, mas quando é o momento da gente tolerar as pessoas, quando é o momento da gente entender, a gente não quer. Queremos que todos nos entendam, mas não queremos entender as pessoas. Então é muito importante a gente entender que nós somos parecidos com o Mestre. E a forma como você acha que Jesus responderia a uma questão, a uma situação, você precisa fazer também da mesma forma. Então vamos lá. Uma das características do cristão é que ele entende que haverá perseguições. E diante das perseguições da vida, a sua reação vai demonstrar para você que tipo de cristão você tem sido. O cristão saudável, ele tem uma outra característica. Romanos capítulo 12, o verso de número 2 diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Cristão saudável, ele não se conforma com as coisas que o afasta de Deus. Você já percebeu que quando nós não estamos saudáveis em alguma área da nossa vida, nós agimos de uma forma diferente? Então, é muito importante o cristão, ele entender o seguinte, que ele não deve se conformar com as coisas que o afastam de Deus. Quando nós alimentamos algo que nos tira da presença de Deus, nós não estamos saudáveis. Estamos dando lugar ao pecado, a coisas que estão tirando a nossa comunhão, estão nos afastando da presença de Deus, e isso não é nada saudável. E o cristão saudável, ele entende que ele não pode se conformar com coisas que o afastam de Deus. Eu quero perguntar uma coisa para você. Como é que está a sua vida na presença de Deus? Você tem dado concessões? Você tem alimentado coisas na sua vida que você sabe que isso não tem nada a ver com Deus? Então, é importante cada um de nós entender a forma como nós estamos. Porque Satanás, eu vou te falar uma coisa sobre Satanás. Satanás, ele coloca algo dentro de você. Ele fala com você, ele tenta você.
E Satanás, ele quer uma coisa de você: que você concorde com ele. Porque a partir do momento que você concordar com Satanás, com os pensamentos dele, então ele vai dominar o seu coração. E aí você vai começar a dar concessões na sua vida. Coisas que você não tinha coragem de fazer, agora você faz. Sabe por quê? Você acabou de concordar com ele. Então é muito importante cada um de nós saber o que está dentro de nós. E você não pode se conformar com nada que te afasta da presença de Deus. Em Efésios capítulo 5, verso de número 11, diz assim: e não vos associeis às obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai-as. O cristão saudável, ele sabe discernir entre aquilo que é santo e o que é profano. E Deus, ele quer isso de nós. Sabe, irmãos, nós vivemos num tempo hoje em que os cristãos, pessoas que frequentam a igreja, andam com as suas Bíblias, leem as suas Bíblias, mas muitos não estão sabendo discernir o que é santo e o que é profano. Não estão sabendo, parece que está uma mistura, não é? Você vê os cristãos hoje, muitos cristãos adoram a Deus na igreja, adoram a Deus na igreja, mas depois esses mesmos cristãos, sabe o que eles estão fazendo? Postando vídeo nas redes sociais. Os mesmos cristãos que estão adorando a Deus estão postando vídeos nas redes sociais com músicas mundanas, músicas que não tem nada a ver com Deus. Parece que hoje em dia as pessoas não estão sabendo discernir entre aquilo que é santo e o que é profano. Parece que há uma doença espiritual no meio do povo, e isso não é nada saudável, porque Deus, ele quer uma coisa de nós: que nós saibamos discernir entre aquilo que é santo e entre aquilo que é profano. E aquilo que é profano não pode fazer parte da nossa vida. Lembrando que você é parecido com seu mestre. Então, a pergunta é: Jesus faria o que você faz? Jesus faria? Quando nós fazemos essa pergunta para nós mesmos, irmãos, nós vamos entender muitas coisas da parte de Deus. A probabilidade de nós sairmos da presença de Deus vai ser muito difícil, porque todos nós somos tentados em algumas áreas da nossa vida ou em todas. Mas antes de você dar lugar àquela tentação, se a gente se perguntar assim: Jesus faria isso se estivesse no meu lugar? Está vendo como que as coisas mudam? Jesus cantaria essa música? Jesus postaria isso que eu quero postar? Jesus falaria isso que eu quero falar? Então é muito importante nós entendermos que existem coisas santas e existem coisas profanas. E aquilo que é profano não pode fazer parte da nossa vida. Porque nós somos santos do Senhor. Deus santificou a nossa vida. Somos dele, somos separados para ele, somos filhos de Deus. Então aquilo que é profano não pode fazer parte da nossa vida. Vou te dar um exemplo aqui. Você vai dar uma festa. O que teria na sua festa?
Você já percebeu que as festas de hoje, às vezes, festas de crente, não é de pessoas do mundo, é festa de crente. Eles fazem uma festa, mas quais são os enfeites daquela festa? Você já percebeu? Às vezes são bruxas, doentes, às vezes cristãos dando festas regadas com bebidas alcoólicas para agradar o parente que é mundano. Então, deixa eu te falar uma coisa. Você é crente. Você vai dar uma festa, dá uma festa de crente. E você não precisa colocar coisas na sua festa para agradar as pessoas. Você tem que agradar a Deus. Então, quando você vai dar uma festa, não profane a sua festa. Agrade a Deus na sua festa. Isso é muito importante. Eu sei que todos nós temos parentes que não servem a Deus, mas eles têm que entender que na sua casa você serve a Deus, e as pessoas têm que te respeitar dentro da sua casa. Então você vai dar uma festa, alguém diz assim: vou levar minha bebidinha, você fala: você não vai levar. Você quer levar, você leva, mas bebe lá na rua. Dentro da minha casa você vai comer bolo e refrigerante, e tomar refrigerante. Irmãos, nós temos que saber discernir entre aquilo que é santo e aquilo que é profano, porque nós somos servos de Deus, e já que nós decidimos um dia entregar a nossa vida para Jesus, então vamos ser parecidos com o nosso Mestre. E às vezes, muitos de nós não se parecem com o nosso Mestre. Deus nos chamou para uma vida saudável. E o cristão saudável, ele sabe discernir entre o que é santo e o que é profano. E eu quero dizer uma coisa para você. Você precisa guardar isso bem na sua cabeça, foi uma coisa que eu aprendi. O que não serve para Deus, não serve para você também. Tá certo? Então não serve para Deus, não serve para você. Você é filho de Deus, e é muito importante cada um de nós entender todas essas coisas. O cristão saudável, ele tem uma outra característica. Vamos lá, Tito capítulo 2, verso 7. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra integridade, sobriedade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se confunda, não tendo nenhum mal que dizer de nós. O cristão saudável, ele sabe que deve ser um exemplo aonde ele estiver. Irmãos, Deus espera de nós que sejamos exemplos, que as pessoas olhem para nós e vejam integridade em nós, vejam sobriedade. Deus espera de nós que a nossa linguagem, versículo 8 aí, nossa linguagem seja sã e irrepreensível. É isso que Deus espera de nós, porque somos parecidos com Jesus. Ele é o nosso mestre. Então a nossa linguagem, ela tem que ser sã e irrepreensível. Então eu quero dizer uma coisa: quando você estiver em algum lugar e alguém estiver contando uma piada indecente, uma piada imoral, você é aquele que não conta essa piada. Você é aquele que mostra para as pessoas que a sua linguagem ela é sã, ela é irrepreensível, porque você é um exemplo na sua fala, um exemplo aonde você estiver. O cristão saudável,
ele é o exemplo. Ele sabe dessas coisas. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Cristão saudável, ele tem gratidão no coração. Ele não é um murmurador, mas ele é uma pessoa grata. Porque o cristão saudável, ele sabe que tudo que ele tem de bom na vida dele, foi Deus que deu. Deus deu para você, sabe o que, meu querido? Ele te deu a sua família. Então, o que Deus espera de você é que você seja grato. Grato pelo seu marido, grato pela sua esposa, grato pelos seus filhos. Você não pode ser um murmurador, dizendo assim: por que que Deus me deu esse marido? Seja grato, porque talvez esse homem ainda não mudou a vida dele, mas por causa da sua gratidão, Deus vai tocar o coração dessa pessoa. Você olha para os seus filhos e você agradece a Deus pelos filhos que Ele te deu, porque você é um cristão saudável. O cristão doente, ele é um murmurador, ele reclama de tudo aquilo que ele tem, reclama da casa, reclama do carro e reclama de um monte de coisa. Então, quando uma pessoa, se você é esse tipo de pessoa que reclama de tudo, reclama da sua casa, imagina se você estivesse morando debaixo de uma ponte. Imagina. Nós precisamos, irmãos, ser gratos. Imagina, há pessoas que reclamam da comida que come. Ah, hoje só tem ovo. E se você chegasse na sua casa e não tivesse nenhum ovo para você comer? Não tem nada. O cristão que não é saudável, ele reclama demais, murmura muito. Mas o cristão que é saudável, ele sabe ser grato, tem um coração agradecido a Deus, porque ele se parece com o seu mestre. E o nosso mestre Jesus, ele nos ensinou a sermos pessoas gratas em tudo. E aí, quando nós somos gratos em tudo, irmãos, você sabia que as portas, elas se abrem? A gratidão, ela abre porta. Hoje eu contava aqui para o meu irmão, pastor, né? Eu mais a minha esposa estamos construindo uma casa. E eu, há uns tempos atrás, aí, mês passado, finalzinho do mês, eu acordei de madrugada e comecei a fazer umas contas. Falei, não vai dar para bater a laje. Fiz umas contas, não, vai ter que esperar. Acordei pela manhã, saí, fui dar uma caminhada, fui orar um pouco, beirando ali às 9 horas da manhã, 8 e pouquinho, alguém me liga, um rapaz me liga, falou, e aí, vamos bater que a... Falei, uai. Quando eu falei isso, ele falou assim, pode ir lá comprar a ferragem da laje que eu pago para você. Falou assim, ó, tem um irmão aqui do meu lado que vai te dar o cimento para a laje. Opa, bati a laje uns 2 domingos depois, tá lá a laje batida. Ganhamos todo o cimento e toda a ferragem para bater a laje. Como Deus é bom, não é? Precisamos ser gratos, irmãos, agradecidos. Sábado passado, falei com a minha esposa assim, nossa, eu estou com vontade de comer um peixe. Domingo chega uma irmã lá em casa e fala assim, ó, meu marido mandou trazer o peixe para vocês. Gente, que bênção de Deus, né? A minha esposa falou, quero comer uma galinha caipira. Falou de manhã.
De noite a irmã chega com a sacolinha na mão, você trouxe uma galinha caipira para você. É bênção demais esse negócio, não é, irmão? Vamos dar um aplauso para Jesus? Mas nós temos sido tão gratos ao Senhor, mas tão gratos, sabe? Minha esposa enfrentou um câncer, uma leucemia. Olha ela aí, ó. Está curada. Está curada. 2 médicos olharam os exames dela, ela fez o exame, falou, não tem mais nada. Nós somos gratos ao Senhor, irmãos. Precisamos ser gratos. A gratidão, ela traz sobre nós o peso da glória de Deus. Quando você é grato, você anda tão seguro, mas tão seguro, porque você sabe que Deus, Ele suprirá todas as suas necessidades. Essa certeza, ela vem dentro do seu coração. Eu não sei se você tem essa experiência. Se você ainda não tem, começa a ser grato, a agradecer a Deus por tudo. Começa a ser grato. Depois você me encontra na próxima vez que eu estiver aqui. A gratidão. Sabe por que nós devemos ser gratos? Porque nós somos parecidos com Jesus. Jesus disse, o discípulo não pode ser maior do que o mestre, mas basta ao discípulo ser igual ao mestre. O nosso mestre é Jesus. Ele quer que a gente se pareça com ele, sabe por quê? Porque foi para isso que ele nos ensinou. Foi para isso que ele deixou a palavra dele, nos ensinando, para sermos parecidos com ele. Nunca seremos melhores do que Jesus. Nunca seremos maiores do que ele. Mas podemos ser parecidos com Jesus. E uma das formas de ser parecido é carregarmos a gratidão no nosso coração. Agradeça a Deus por tudo que você tem. Agradeça a Deus pela igreja que você tem, pelos seus pastores. Agradeça a Deus por tudo. E você vai ver quanta coisa extraordinária Deus vai fazer na sua vida. Eu gostaria que você se colocasse de pé nesse momento.